graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que estão aqui. Vamos dar início a esse estudo da Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar com uma oração. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai nosso, em nome de Jesus Cristo, estamos todos congregados e reunidos aqui dentro desta sala virtual, Senhor. Aqui viemos para estudar a Tua Palavra, Pai. A Escritura está na nossa mão agora, Senhor. A Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Vem, Deus, com o Espírito Santo abrir a nossa mente, Senhor eterno. Permita que possamos entender a Tua mensagem e a Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui para melhor fazer Sua vontade. Nós precisamos Te conhecer, Senhor. Precisamos conhecer Sua Palavra, Sua mensagem, aquilo que Te agrada, Senhor. Não nos negue, Pai, a sabedoria e o conhecimento que só pode vir de Ti, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai. Nós já sabemos e entendemos que o Senhor está conosco e está nos ajudando muito, Senhor. Mas vamos fazer sempre oração como se fosse a primeira, Pai, pedindo pela Sua misericórdia e a Sua compaixão. Queremos Te dizer que Te amamos, Senhor, e na Sua mão entregamos a nossa vida. Não Te negaremos, Pai, por nada deste mundo. Por misericórdia, perdoe os nossos pecados, Senhor, que não são poucos, são muitos. Perdoa-nos, ó Pai. Purifica-nos em Tua presença, Senhor eterno, e receba a nossa oração. Tudo isso Te falamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, vamos compartilhar. Antes disso, deixa eu falar aqui para vocês, né? Da semana passada para cá, uma guerra terrível aqui, levantando, eu tentando fazer o estudo bíblico com vocês, não conseguia. Lives também, não consegui. Quando não foi a energia que acabou num dia, quando foi o outro, eu tive que sair às pressas, porque quando me chamam eu tenho que sair para trabalhar. E esses dias agora também faltou energia de novo. Aqui falta direto, mas a última vez aí ficou quase um dia sem energia aqui. Quase um dia. Mas o compromisso tá seguro, tá firme. Se preparem, toda segunda e quinta-feira nós estaremos aqui no estudo bíblico, tá? Fazendo estudo bíblico e o nosso culto nos sábados. Tá bom, irmãos? Vamos ficar firme. Peço que vocês orem a Deus por isso, porque a semana passada pareceu uma opressão mesmo, sabe? Eu senti uma guerra muito grande, uma luta, uma opressão muito pesada mesmo, tentando atrapalhar, tentando desmotivar não só a mim, como vocês, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui é bom, irmão. É agradável, a gente está entendendo a vontade de Deus e pode ter certeza que é isso que o adversário não quer. Ele não quer isso. Olha lá a denominação de onde a gente saiu. Ele permite tudo lá. Lá ele pode fazer barulho, bagunça, fazer o que quiser. Lá eles só não deixam falar de Bíblia e ensinar a palavra de Deus de verdade. Eles não deixam. Acha que ele está contente com a gente aqui? Lógico que não está. Mas a gente não está nem aí para ele, né? Então vamos orar e não vamos desanimar. Então vamos abrir a palavra, irmão, no livro de Samuel. Chegou agora que quando começa a ficar mais interessante ainda, que é o livro de Samuel. Depois de Samuel vai vir Reis, né? Samuel 1, Samuel 2. Depois vai vir Reis, primeiro Reis, segundo Reis. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ouvir a narração. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse:
Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Algum comentário aqui, irmãos? Lu, pode falar, irmã Lu. Esse voto que ela fez de não cortar o cabelo e nem a barba era o voto de Nazireu? Aqui não Esse fala, mesmo? mas muito provavelmente é o voto de Nazireu que ela tá oferecendo ao Senhor. Então, provavelmente, a figura de Samuel devia ser um homem de cabelão grande, todo trançado, né? Para não ficar solto, ele deveria ser assim, porque ele era homem de Deus. Se é homem de Deus, ele honrava a palavra de Deus e o voto que a mãe fez. Porque no voto falava que em toda a sua vida não passaria navalha. Então deveria ser um homem com com aquelas trançonas na cabeça. Isso fazia parte do voto de Nazireu, né? Provavelmente também não tomava vinho, né? Ou qualquer outro produto da vide. Mas ali não fala exatamente, mas tudo indica e leva a crer que sim. E era o voto de Nazireu que os pais fizeram sobre os filhos. Mais alguma coisa, irmã? Não, só isso. Tá. Aqui eu acho interessante. Essa passagem bíblica não tem muito que a gente falar, porque aqui, gente, trata-se de
está relatando um fato, ou seja, está contando o que aconteceu. Pronto, a gente já viu, né? Mas tem uma parte aqui que eu acho interessante, que vale a gente ler e comentar sobre ele. O versículo 22. A irmã Pedra, quer falar, irmã Pedra? Sim, por que fala filhas de Belial? A gente escutou essa parte atrás, Belial, não passou? Escutamos bastante, eles falam bastante. A Bíblia não fala exatamente o que era o Belial para eles, mas é tudo que é ao contrário de Deus. Tudo que é como se você estivesse dizendo filho do diabo. Belial devia ser, tipo assim, as mulheres da vida, no caso de hoje? Filhos da desobediência. São filhos que não são retos. É esse, mais ou menos esse significado que tem. Filhos de Belial. Belial é algo contrário, adversário. Então, quando ele fala, esses são filhos de Belial, ou seja, são um povo desviado, esses aí, é mais ou menos assim. Eles não citam aqui, tá? Diabo, Satanás, essas coisas, mas é tudo que é contrário à santidade. Entendeu, irmã? Irmã Pedro, será que travou? Não, entendi sim, Deus abençoe. Amém. Bom, vamos ler aqui o versículo 22. No versículo 22 está falando o seguinte: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. É interessante, né? A mãe que não tinha filho nenhum, e ela faz um voto de entregar para Deus, de volta para Deus. Ela vai entregar de volta para Deus o seu maior bem. Aquilo que ela mais queria. Olha só que interessante. O que eu mais queria, que Deus me deu, eu estou devolvendo para Ele. Olha que interessante, né? Isso é um versículo bíblico que, se a gente para pensar um pouco, ele fala um pouco do Evangelho, né? Deus deu o melhor que ele tinha, o seu filho, o filho do seu amor, para servi-lo em sacrifício por nosso amor, né? Então, tudo isso aqui, gente, é como se o homem, esse gesto de Ana, é como se Ana estivesse mostrando para Deus: olha, Deus, eu te amo tanto que eu vou te dar o meu único filho. Forte, né? Ou seja, é como se Deus estivesse vendo isso e pensando assim: o homem teve coragem de me dar o seu único filho. Será que eu não daria o meu por ele? Aonde está escrito isso? Gênesis capítulo 22, quando Abraão oferece o seu único filho para agradar a Deus, lá está falando que Deus recobrou de si. O que significa isso? Recobrar de si. É que Deus vê o homem fazendo uma coisa e Deus cobra de si mesmo. Recobrou de si, ou seja, ele cobra de si mesmo. O homem está me dando o seu único filho por amor a mim. E eu falo, e eu também vou dar o meu por amor a ele. É lindo, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é incrível. Então aqui você vê Ana, só tinha esse menino, e ela leva ele prometendo: Deus, se tu me dá, eu dou ele de volta, né? E ela vai devolver ele para sempre, né? E aí o menino dela tá lá no templo e ela vai de ano em ano ver ele. Ela via ele, imagina a mãe chegando lá, toda feliz, com o menino 1 ano mais velho. Ela ia sempre ver uma coisa diferente. Meu filho, você já tá com espinha. Calma, mãe, para, não fala isso não. Meu Deus, você tá com espinha. E essa boca, você tem que escovar melhor esse dente, não sei o quê. Aquela coisa de mãe, né? Toda feliz que o menino estava dentro do templo. E Deus se agradou disso. Por quê? Ele recebeu esse menino como um vaso. Olha só, Deus se agradou disso, recebeu esse menino como um vaso, e ele foi muito usado por Deus. Muito usado. E no último verso, ela fala exatamente isso, né? Que ela está devolvendo para Deus. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido.
e o adorou ali ao Senhor. Ou seja, eu pedi ao Senhor e agora estou devolvendo para Ele, estou entregando ele de volta para Deus. Bom, vamos agora para capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas profundezas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: Não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens.
Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta para fazer? Tem bastante coisa aqui, né? Bom, aqui mostra que o sacerdote Eli tinha os seus 2 filhos e eles não tinham temor de Deus, desrespeitavam a lei. Como? Vocês lembram quando nós lemos lá atrás que o sacerdote era assim, tinha que trazer a oferta, sacrificar, queimar a gordura, ou seja, fazer todo o rito e a cerimônia, que aquilo lá é de Deus, aquele sacrifício, o bicho inteiro ali era de Deus, mas Deus resolveu dar a parte de algumas ofertas sacrificadas para o sacerdote. Ele falou, é minha, essa é a minha herança, ou seja, a minha parte nisso tudo é que as ofertas que vocês trouxerem serão minhas. E eu quero dar a minha parte aos levitas. Então, aquilo é do Senhor, e o Senhor está dando para eles. E era para fazer todo esse sacrifício primeiro, queimar a gordura. Aquele momento em que está subindo a fumaça da queima da gordura, é o ápice da oferta. É quando eles estão de joelhos ali, esperando Deus receber. E o que eles faziam? Antes mesmo da oferta ser apresentada, feito o movimento, ou colocar fogo na gordura, eles tomavam e levavam embora. Aqui ainda diz claro que algumas ofertas sacrificadas eram cozido, né? E o sacerdote, depois que fez toda a oferta, eles podiam enfiar um garfo e tirar um pedaço para eles. E o que eles faziam? Os moços dos sacerdotes, eles iam lá e falavam, olha, nós não queremos cozido não, a gente vai levar cru, porque a gente quer comer assado. Eles queriam fazer churrasco, né? O churrasco deles. E com isso eles desprezavam o sacrifício do Senhor. Imagina a pessoa, passou um ano trabalhando tal, e separou o cordeirinho e vai lá com a sua família até o templo, né? Que não era próximo, sabe? As coisas não eram perto ali.
E eles iam lá, eles queriam o quê? Fazer o melhor. Eu trouxe aqui, agora tudo que a gente espera é que os sacerdotes tenham temor de Deus, recebam a nossa oferta, faça tudo conforme está escrito na lei, imole o bicho, esparge o sangue, ofereça gordura, sobe o fogo na gordura, e aí coloca-se os pedaços lá, faz tudo isso e no final eles vão ter a parte dele. O sacerdote vai ter a parte dele, mas depois que toda a oferta foi feita, o pedido de perdão foi feito, ou seja, a pessoa que levou, ela já está em paz com Deus. Então, o que eles faziam? Eles não se importavam. Eles passavam por cima. É a mesma coisa, gente. Imagina, nós estivermos em um grupo aqui agora, orando, numa casa. Suponhamos que vocês estão comigo aqui na minha casa. Nós estamos orando. E de repente tem alguém que mora na casa que não gosta de crente. E ele aproveita que nós estamos orando e passa lá no meio, falando alto, gritando lá com a gente, xingando e mandando alguém sair da frente porque ele quer passar na porta. Ou seja, desrespeitando completamente aquele momento sagrado. Por que é sagrado? Porque todos nós paramos para fazer algo a Deus, né? Ou seja, sacrificar aquele momento em oração a Deus. E eles desprezavam. Versículo 14. Bom, deixa eu voltar um versículo atrás. Versículo 12, vai. Vamos desde o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ou seja, eles estão falando que não conheciam o Senhor, é que eles não tinham temor. Porque como eles eram sacerdotes, é lógico que eles conheciam o Senhor, né? Eles conheciam a lei. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo de errado. Mas quando o texto está falando que eles não conheciam o Senhor, está querendo dizer que eles não tinham intimidade com Deus, eles não temiam a Deus. Aí ele explica por que não conhecia o Senhor. Ele vai agora relatar por quê. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, com o povo era que o costume daqueles sacerdotes, ou seja, não era da lei, era daquelas pessoas. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço da sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava no caldeirão, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia o povo, assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Ou seja, eles faziam isso com todo mundo, né? Com todo mundo, não estavam nem aí. Versículo 15. Também antes de queimarem, olha só, também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, que era o outro sacerdote que estava lá. Eles eram muitos, né? Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti cozida, mas crua. Gente, imagina a petulância. As pessoas, imagina aquele monte de gente em volta, porque eu acredito que deveria ter uma fila, né, de pessoas para apresentar as suas ofertas. Aí tinha alguém ali, com todo temor, às vezes até de joelhos lá no chão, que ele trouxe o cordeirinho e ele está esperando aquele sacerdote que está lá, cumprir o passo a passo que Deus determinou. Aí chega essas pessoas lá, aceleradona. Olha, não, pode parar com isso aí. A gente não vai pegar isso cozido, não. A gente quer levar o bicho aqui morto, mas a carne crua que a gente vai fazer um churrasco. Imagina a petulância. E isso aqui, gente, é pecado contra Deus. Que o próprio Eli falou lá. Gente, quando um homem peca contra outro homem, nós, ele fala, homens, podemos ir lá e interceder por vocês. Quando vocês têm uma pendência um com o outro, a gente intercede. Aí ele fala, mas se vocês pecam contra o Senhor, quem é que vai lá interceder por vocês? Quem é que vai mediar? Aí segue dizendo aqui, 16. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje,
Ou seja, o homem, ele tá se referindo ao sacerdote que estava lá, que conhecia a lei. Falar para ele, peraí, calma, vamos queimar primeiro a gordura, vamos fazer conforme tá pedindo a lei, depois vocês levam o que vocês quiserem. Olha, gente, eles não iam ser, sabe, eles não iam ficar sem a parte, eles não estavam se recusando a dar. As próprias pessoas estavam falando, não, vamos cumprir a regra primeiro, a lei, depois vocês levam o que vocês quiserem. Olha só, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a sua alma. Olha, tudo que vocês desejarem, o que vocês quiserem, vocês podem levar. Ó. Então ele lhe dizia, não, agora has de dar. Ou seja, a gente quer agora. E se não, por força a tomarei. Olha, fazendo ameaça de violência. E muitas das vezes essas pessoas davam, não é porque estavam com medo de apanhar, é porque não ia ficar bom ter uma briga ou uma batalha dentro do templo. Vocês estão entendendo, irmão? Quem tem temor a Deus é sempre o que cede. Quem cede é quem teme a Deus. E o versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Está vendo ele falando? Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí, como esses homens deveriam viver muito bem, eles não trabalhavam no campo, não faziam nada, mas eles tinham comida, bebida à vontade, eles iam lá e tomavam ainda à força, praticamente. Então eles deviam ter o quê? Muita gente em volta, que é aqueles bajuladores, porque o privilégio estava sobre eles, que eles eram os sacerdotes e filhos dos sacerdotes, e que provavelmente aqui Eli deveria ser o sumo sacerdote, né? o chefão maioral. Então eles tinham esses privilégios. Então tinha aquela turma que andava junto deles e volta, né, para comerem também e beberem. Então esse moço que é lá deveria ser um dos puxa-saco desses sacerdotes filhos de Belial, né? E no versículo 22 está falando assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, ou seja, chegava nele. Ele sabia, acabava ouvindo ali tudo o que acontecia, tudo que os filhos dele, aliás, faziam a todo Israel. Olha só. E de como, olha outra aberração, gente. E de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quem são essas mulheres? Aquelas mulheres que iam atrás deles para comer também. Comer e beber de graça, né? Ficavam lá, ou seja, eles puxa-saco que ficam em cima ali deles, né? Então, essas mulheres que estavam lá acabavam sendo usadas ali por eles para poder se deitar com elas, né? Ou seja, gente, em outras palavras, para a gente ser mais direto, eles acabavam fazendo do templo do Senhor um canal de prostituição. Eles estavam também se prostituindo. Bom, o restante é isso aqui que vocês ouviram, né? A gente leu aqui, tá? Até que chegou um profeta lá e falou para Eli que Deus iria matar os seus 2 filhos, né? No mesmo dia eles morreriam para cumprir o que Deus tinha prometido, que daquela família, daquela descendência não deixaria os homens sequer envelhecer. Sim, irmã Lu, pode falar. Ai, desculpa, mas eu acho que eu não consegui captar, entender muito bem. Tá, pode falar. O povo levava a oferta e ficava lá esperando eles fazerem a queimar gordura e tudo mais. Ficava assistindo. Isso. Aí os sacerdotes, os filhos de Belial, os filhos de Eli, eles não respeitavam esse momento. Eles iam lá e pegavam a carne. E pegava a gordura e levava embora. E será que não dava uma confusão, então? Porque a pessoa que levou a oferta,
Como que ela ia falar assim? Então o meu pecado não foi perdoado, porque se o outro levou embora e nem ofereceu, acho que dava uma confusão ali, não era? É isso que eu entendi? Isso mesmo, dava essa confusão mesmo. Mas aqueles homens, eles eram autoridade máxima. Eles iam reclamar com quem? Porque nessa época aqui, ó, não tem rei. Não tem uma autoridade que chefia as pessoas, aonde eles poderiam ir lá reclamar para alguém lá tomar uma providência. Como se fosse, porque não tinha assim exatamente, mas na hierarquia era o sumo sacerdote. Ele era juiz, ele era médico, eles eram legisladores, eles eram tudo. Então o povo ficava assim entregue, né? É óbvio que isso possivelmente não acontecia com todas as ofertas. Por quê, gente? Porque é muita gente, eram muitas ofertas, tinham muitos sacerdotes. Muitos. Eu não sei se vocês lembram, tem algumas passagens aqui que fala que eles sacrificaram 1000 bois, 1000 cordeiros e assim. Gente, imagina. Uma igreja só. Imagina, a gente no Brasil tem só uma igreja, é uma catedral, não tem nenhuma outra mais. Você já imaginou o fluxo de gente que não ia ter naquele lugar? Suponhamos que o Brasil todo fosse uma religião só uma. Vamos, assim para ficar mais fácil, vamos porque é a católica, vai. Todos nós é católico, todos. Mas não tem paróquias, não tem nada em nenhum outro lugar, não tem nada. Só tem a catedral lá da Sé, São Paulo. Da Sé. Vamos pôr a Catedral da Sé em São Paulo. Imagina o fluxo de gente que não ia ter ali constantemente, o ano todo. É exatamente o que acontece ali. Só tem aquele templo, aquele tabernáculo. O povo, provavelmente nessa época aqui, lá na época de Moisés, eles já estavam, porque lá contou quase 600 mil de homens que saíam à batalha. Se você pôr mulheres, bota mais 600 no mínimo, colocando baixo, porque mulheres sempre tem mais do que homem. 1.200.000 já está aí, fora crianças, e eles tinham sempre 4, 5, 6 filhos. Põe aí, vai, 2, 3 milhões de pessoas naquela época de Moisés. Imagina essa época aqui. Eles deveriam estar em 10 milhões, 20 milhões de pessoas, né? Então, é muita gente, tá? Então, sim, quando as pessoas iam lá, pode ser que não é um momento que eles estavam indo lá. Ou seja, já estão de barriga cheia, já não querem nem saber, estão em outro lugar já se prostituindo, né? Então, o povo continuava levando, porque provavelmente, na maioria das vezes, dava certo, porque são muitos sacerdotes, né? Então, você chega lá e ele vai receber o animal, a pessoa fala, esse aqui é um sacrifício pelo pecado. Aí, dependendo do sacrifício, como esse do pecado, né, da expiação da culpa, ou seja, remover a culpa, parece que assim, a pessoa tinha que colocar a mão na cabeça do cordeiro. Aí faz todo o rito, esparge o sangue, coloca o animal lá em cima, queima a gordura. É como se fosse assim, quando o fogo estiver subindo e a fumaça, esse é o momento que eles se dobram de joelho e falam, Senhor Deus, tenha misericórdia desse homem que está aqui, obedecendo a sua palavra, ele está cumprindo com todo o rito, e a gente quer te pedir por ele, interceder por ele, perdoa esse seu pecado, e aí a pessoa ia embora justificada, porque ele cumpriu com o mandamento, né? Deus mandou ele fazer aquilo, quando cometesse tal ato, aí ele ia lá e fazia. Tá? Então, a oferta era sagrada, era santa. Não à toa que essas pessoas não podiam sequer comer aquilo lá. Aquilo, a Bíblia fala que depois que foi para cima do altar e colocou fogo e foi feita a oração, aquilo torna santo. Aquilo se torna santo. Nem a cinza eles podiam jogar em qualquer lugar. O fogo para acender lá os incensários não poderiam pegar de fora. Teria que ser um fogo que saiu daquelas brasas santas. Aquilo eram santas, né? O fogo para acender os incensários tem que sair de lá das ofertas. Ele pega lá um pavio lá e acende, e aí vai lá levar um fogo
para poder acender. Então, aquilo ali é um ato sagrado e santo. Deu para entender, irmã Lu? Ou não? Sim, deu para entender. Mas aí eu ainda fico pensando, o pecador foi lá, levou o animal e aí a oferta, o sacrifício lá não foi feito corretamente, Adequado, né? Aí, coitado, acho que ele voltava para casa pensando, agora não tem mais nada para levar, porque tinha muitos que só levavam pomba, né? Que eram pobres. E agora, continua pecador, coitado. Tipo assim, eles ouviam o sacerdote que estava lá. Tipo o sacerdote que estava lá, que estava vendo toda aquela pataquada. Provavelmente ele podia dizer, irmão, vá em paz para sua casa. O Senhor recebeu. Ou então essa pessoa acabava voltando de novo. Se pesasse muita consciência, ele acabava voltando de novo, trazendo algum bichinho, alguma coisa. Até dar certo. Exatamente, por conta Aí parece algumas denominações, né? Também assim, a pessoa toda hora vai lá pedir perdão, toda hora se sente acusado de alguma coisa, toda hora e precisa ir lá, né? Exatamente. Vale lembrar, gente, que o nosso Senhor Jesus, ele cumpriu isso aqui. Foi feita a oferta. A oferta foi feita, foi sacrificado, só que a dele é perfeita e a gente não precisa fazer mais. Não precisa fazer de novo. Olha que bênção. Bom, é isso. Vamos para o capítulo 3. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vamos lá. Capítulo 3. Vamos compartilhar aqui a narração. Capítulo 3. Isso. Não, aqui para a tela lá. Aí. 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com o sacrifício, nem com a oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que mo não encubras.
Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrir alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Interessante, né, irmãos? Deus, às vezes a gente acha que Deus está demorando, porque ali fala que Deus não falava há muito tempo com eles. Mas, ao contrário, Deus não esperou o menino crescer. Deus nem esperou. Estava precisando mesmo mandar mensagem para o outro lá que já estava velho. Deus não esperou o menino crescer. E já chamou ele para conversar, né? Samuel, Samuel. E o interessante nessa passagem aqui é que a gente vê que o Samuel realmente era um menino dedicado, né? A gente percebe que ele era muito mais obediente a Eli do que os próprios filhos de Eli. O menino que estava junto lá do sacerdote o tempo todo, né? Você vê que ele fala alguma coisa, o menino já corre lá, pronto, gente, pronto para atender. Olha que bonito. Os meus filhos aqui, se eu não der uns 3, 4 gritos, mesmo assim, capaz de não vir não, né? Mas aqui, ó, o Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. E já na primeira chamada, né? Então Samuel já foi desde cedo, né, convocado ali pelo Senhor para usá-lo para transmitir a sua mensagem, né, a Israel. Lembra-se, irmão, que a Bíblia, aliás, a lei, ela é um código civil, penal, cerimonial. Então, é algo muito bem, como eu falei, engessado. Por isso, Deus levantava profetas para ir com mensagens além do que a Bíblia, do que a lei dizia. A lei, ela dava diretrizes para eles se comportarem, regras de convivência, e Deus, em alguns momentos, prometia abençoá-los. Mas não tem uma como é que fala? O livro da lei não tem um diálogo assim a mais, né? Ou seja, Deus dizendo algo sobre o futuro, Deus dizendo ou fazendo promessas ali para eles sobre alguma coisa. Então, Deus levantava o quê? Profetas. Os profetas para falar aquilo que a lei não conseguia dizer. Ou seja, acrescentar a informação, né? E assim ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo na cidade de Siló, que é onde estava a arca, e onde estava o templo, né? O templo não, era o tabernáculo, né? Onde estava o tabernáculo, e ele foi entregue à casa do Senhor para servi-lo ali. Alguma curiosidade, alguma pergunta dos irmãos? É bom a gente estudar assim, que a gente vai devagarinho, né, irmão? Lendo, prestando atenção em cada detalhe. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês já tinham percebido qual era o pecado dos filhos de Eli? Exatamente assim, saber explicar. Olha, o pecado dos filhos de Eli foi o que eles se antecipavam, ignoravam o sacrifício, as ofertas, eles passavam por cima, eles não se importavam com o temor das pessoas e nem respeitavam a lei. Vocês sabiam exatamente que era esse o problema? Eles eram homens maus, filhos de Belial, né? Eles não tinham temor, irmão. Não tinham temor de Deus. Não tinha. É a mesma coisa quando a gente vê um cristão, uma pessoa que fala que é crente, mente, engana, passa os outros para trás. Ou seja, a aparência está depondo contra ele. Ou seja, quando ele tem aparência de cristão e ele gosta de falar de Jesus para cá e gosta de falar de Jesus para lá, o que acontece? Ele está passando uma mensagem que ele conhece, a Bíblia. A aparência dele manda uma mensagem que ele sabe o que é graça, ele sabe o que é Jesus, mas as obras mostram que aquilo é só casca,
porque aquilo não é verdadeiro, aquilo não transformou ele por dentro. É igual os filhos de Eli. Roupa, porque até a roupa dos sacerdotes eram diferentes. Eram roupas boas, linhos finos, como a gente leu lá, o povo fazia. Tinha detalhes com fios de ouro. Eles eram chiques, gente, muito bem arrumados, mas sem temor nenhum, sem respeito algum pelo sacrifício, né? Por nada dessas coisas, não tinham temor nenhum. Esse era o pecado grave deles, né, irmão Carminho? Era o pecado grave. Eles não davam importância a nada, né? Eram desobedientes. Exato. Eles não ligavam, eles não se importavam. Eles não tinham respeito com a lei, nem com as pessoas, com nada que... Ou seja, são pessoas que não creem. Eles não creem em Deus. Eles estavam lá, ouviram falar de Deus, mas na verdade não cria. É igual nós. A gente crê, por isso que a gente teme. A gente teme a Deus. A gente estuda para conhecer melhor a vontade de Deus. Tem gente que fala de Deus, mas não crê. Por quê? Se você crê que Deus está te vendo, se você crê de verdade que Ele está vendo tudo que a gente faz e que vai ter um final para todas essas coisas, é óbvio que você não vai fazer qualquer coisa por aí. Você não vai fazer porque você tem temor de Deus. Então, quando a pessoa faz mesmo assim, é porque no fundo aquilo está mostrando que eles não crêem. Verdadeiramente eles não creem. Então vocês entenderam aqui, irmãos? Viram? Tá? O pecado deles era isso. Eles ignoravam. Eles passavam por cima. E também, irmão, porque o sacerdote ali, ele fazia a vontade dos filhos, ele deixava de amar Deus, né? Botar Deus em primeiro lugar e deixava os filhos fazer o que queria, a revelia, né? Então eles não davam importância a Deus. Então eles achavam, os filhos de Eli, que por eles ser filhos de sacerdote, do sacerdote, que eles podiam fazer o que eles quisessem, né? Então cabia quem? Ao pai corrigir isso aí. Exatamente o que a irmã está falando. Eu vou até contar um fato que aconteceu comigo quando eu ainda estava na igreja lá de onde a gente saiu. Eu fui chamado para ir congregar num determinado lugar, era uma reunião de jovens, aí acabou, foi todo mundo para casa de um cooperador de jovens para poder almoçar. E lá naquele dia tinha ancião, cooperador, encarregado, acho que tinha até um encarregado regional, estava tudo na mesa lá, batendo papo. E aí teve um cooperador que falou o seguinte, né? Ele falou mais ou menos assim: tem uns moços lá desobedientes, mas eu não falo nada, eu nem mexo com eles, deixa eles lá. O importante é eles estar indo congregar, eles ir para a casa do Senhor. E eu ouvindo aquilo, e aí vocês sabem, eu não aguento. Tava eu, o ancião estava do meu lado, e tinha mais gente lá, assim, de ministério. Eu falei para ele: irmão, você está errado. Ele falou: como assim está errado, irmão? Mas o irmão não acha melhor os jovens estar pelo menos indo lá, eles estão congregando, eles estão lá, então a gente vê que eles fazem umas coisas erradas. Aí eu falei: tá errado, e eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Você quer que eu fale? Aí os outros ficam olhando, ele também. Ele falou assim: então fala. Eu falei: olha, na Bíblia tem uma pessoa que pensou igual você, exatamente igual você. O nome dele é Eli. Ele não corrigiu os filhos. Deus falou para ele: porquanto não corrigiste os seus filhos. Por quê? O importante é que eles estão aqui no templo, eles estão servindo o Senhor, eles estão fazendo lá do jeitinho dele. Não importa se você está no templo ou não. Se você não tem temor de Deus, nada disso vale nada. Não vale absolutamente nada. Aí eu falei para ele: se você não corrigir, se você não ensinar para eles o que é evangelho, o que é verdade, o que é graça, não vale nada o tempo de frequência dentro da congregação. Aí, desculpa, até falei o nome. Né? O homem ficou brabo, gente. Ele levantou da mesa, saiu uma meia dúzia com ele também, ficou só um ancião do meu lado. Eu falei: e aí, irmão, tô errado o que eu tô falando? Ele falou: não, o irmão tá certo, Eu falei: mas você podia ter falado alguma coisa. Não falou nada. Era um senhor de idade. Então, é a mesma coisa, gente. Tem que corrigir. Deus colocou nós para ensinar a verdade, para ensinar o caminho correto, né? Porque se tivesse corrigido, pode ser que essas pessoas tinham se arrependido, tinham voltado atrás.
e não tinham sido penalizadas, como aconteceu aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém tem mais nada para falar, vamos agora para o capítulo 4. Tá? E a gente encerra, tá? Capítulo 4, e a gente vai encerrar, porque no capítulo 5 já vai entrar no outro assunto, né? Esses 4 capítulos falam de Samuel e os filhos de Eli. Conta essa história, Samuel e os filhos de Eli, tá? Então vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. 1 Samuel, capítulo 4. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel,
Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. E aí, irmãos? Alguma pergunta aqui? Nossa, mas que tragédia, quanta coisa que aconteceu no mesmo tempo, meu Deus do céu. Coitada da mulher, ainda deu à luz. Foi um susto, um espanto, porque há quantos anos, centenas de anos, que a arca está com eles, de repente, é levada embora. Além de perder a batalha, a arca é levada embora. Então, ou seja, é um fato assim que era inimaginável, impensável, né? Detalhe é porque está todo mundo errado aqui, né? Está todo mundo errado. Não era para levar. Não disse que era para levar. Era para Eli. Eli era fraco, né? Um homem fraco. Já estava idoso, mas não era para falar, não, ninguém vai levar a arca daqui, né? Ninguém precisou levar a arca. Tá? A gente, se vocês perderem é porque está acontecendo alguma coisa, né? E pelo menos eles entendiam que quando eles perdiam, foi porque Deus quis que eles perdessem. E que eles jamais perderiam, se Deus não quisesse, né? Então eles já sabiam, pelo menos disso. Irmã Pedra, pode falar. Mas a arca, não tem uma passagem na Bíblia que alguém segurou a arca que ia caindo e morreu fulminado na hora? Como que eles conseguiram pegar a arca? Isso aconteceu com os judeus. Eles levaram a arca embora. A gente vai ouvir isso aqui, ó, mais para frente, tá? É nessa passagem aqui. É mais para frente. Os filisteus, eles estão levando embora. Mas o filisteu não conhece a lei, não conhece a arca. Deus não cobra dele. Deus não cobrou nada dele. Eles pegaram a arca e levaram embora. Só que o judeu não. O judeu conhece, sabe da regra, sabe quem é que podia pegar na arca, quem é que não podia pegar na arca. Ele sabia, né? Eles deveriam menos saberem, todos eles. Tá? Então, Deus ele já levava mais a risco com eles, porque foi dado instruções. Deus deu ordem para eles e eles deveriam seguir aquelas ordens, né? Então, quando vai trazer essa arca de volta, porque vai dar os filisteus, não precisou botar a mão, né? Não aconteceu nada com eles, não. Mas, em compensação, deu hemorroide em todo mundo da cidade, deu um punhado de problema de saúde, a ponto deles falar, leva esse negócio embora daqui. Leva esse negócio embora daqui. Era Deus do céu. A arca se salvando sozinha. A arca. É até engraçado, né? Ou seja, um objeto que às vezes a gente acha que tem que pegar lá para trazer, o próprio objeto que a arca fala, eu não quero ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou dar doença em todo mundo. E o negócio deu doença em todo mundo, a ponto de eles falaram, vem buscar esse negócio. E aí foi quando eles estavam levando, carregando, e a arca fez que ia cair, alguém botou a mão e foi fulminado. Aquilo, Deus deixava esses sinais, aí são conjecturas nossas, tá? Ele dá esses sinais para mostrar que nada do que se falava dela ou do que foi falado dos feitos era de brincadeira, era sério, né? Então havia sim uma santidade na arca, ou seja, era como se a arca, gente, representava o quê? Representava que a presença de Deus estava ali, a presença de Deus estava morando ali dentro daquela arca, né? Então ela ia e era levada para dentro do sumo tabernáculo. Lá dentro tem o tabernáculo e tem um sumo tabernáculo. Ou seja, ninguém via. Quantas gerações que não passaram? Centenas de anos sem ninguém ver a arca. Só o sumo sacerdote sabia dizer como era a arca. Aí a gente imagina, né, que quando eles estavam bem, assim, descontraído, conversando, as pessoas querendo ouvir do sacerdote, podia vir, irmão, conta para nós, como que é a arca? Explica pra gente. Então, isso dá para ter uma ideia de que quando eles tiravam aquela arca, o povo vinha em massa para ver. Eles queriam ver aquilo ali,
Porque era o objeto mais sagrado que eles tinham e que eles não conheciam, eles não viam, tá? Olha só, o negócio é tão sério que nem o sacerdote via, era só o sumo sacerdote, uma pessoa, uma vez ao ano, que entrava dentro lá do sumo tabernáculo. Então veja o grau de importância daquilo, né? Então Deus cobrou isso do judeu, né? Quando ele mete a mão lá, ele é fulminado, ele morre ali inteiro. Mais algum comentário, irmão, para fazer aqui? Então cumpriu a palavra, né? Os 2 filhos dele morreu na guerra, na batalha, e é óbvio, né? Porque os 2 filhos são as 2 pessoas que estavam fazendo o quê? Carregando a arca. Eram eles, né? Provavelmente eles eram os sumos sacerdotes, tá? Por isso que eles tinham grande autoridade lá. Então, para chegar na arca, tiveram que chegar até eles, os 2. Aí mataram os 2, a arca caiu no chão e eles pegaram e levaram embora. Agora a gente tem a arca dos judeus, né? Alguma coisa, irmãos, para falar? Algum comentário para fazer? Pode aproveitar, tá? Eu acho que se Deus tivesse contado para Samuel que ia acontecer todas essas coisas, eu acho que Samuel tinha saído correndo. Mas ele só falou da morte dos filhos de Eli, né? Não foi? Exatamente. Mas eu acho que se Deus tivesse contado tudo isso para ele, meu Deus do céu. Não, aqui também dá para ver, né, que não foi plano de Deus, né, que a arca fosse levada embora. O que Deus planejou é o que ele decreta. Ele decretou assim: eu quero que os 2 filhos de Eli morram e eu vou querer que Eli também morra, todos no mesmo dia. O restante, é óbvio que Deus, ele vê o futuro, ele enxerga, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas não necessariamente que ele decreta que aquilo aconteça. Olha, eu quero que levem a arca. Isso aí são consequências das burradas que eles fizeram. Uma coisa é Deus decretar algo que, independente do que eles façam, vai acontecer, e existe o resultado das atitudes burras que eles tomaram. Desculpa até falar assim, né? Ou seja, esse é o resultado, né? Então, provavelmente Deus não fala isso com Samuel, porque não era plano dele, né? Ele não queria isso, né? Mas tá lá, a arca ela foi embora e foi eliminado. E aí você tem o quê? Um garoto que provavelmente já vai assumir na liderança. Antes mesmo deles morrer, as pessoas já estavam... Bom, aqui ele já deveria ser, na verdade, um jovem, né? Ele já deveria ter, vamos chutar aqui, os seus 20, 22 anos. Né? Então, o povo já estava indo até Siló, porque tudo que Samuel profetizava, a Bíblia fala, que a palavra de Deus, Deus não deixava cair por terra. Ou seja, Deus cumpria. Tudo que ele falava, Deus cumpria. E isso foi ganhando peso em Samuel e temor no povo. Irmã Elizabeth, pode falar. No caso que a irmã Pedro estava falando, como que os filisteus pegaram a arca, eu creio que foi permissão de Deus, porque depois vai acontecer tudo que vai acontecer, né? A gente vai ver mais para frente. Então, Deus não fulminou eles ali na hora, porque Deus permitiu para mostrar para ele o poder dele através da arca. Também, irmã. Também. São conjecturas que podem ser válidas. Aí, o que a gente faz? O que eu fiz, a irmã Pedro, a irmã... Isso são conjecturas, né? A Bíblia não fala, mas é o que a gente pensa, é o que a gente acha que possa ter acontecido. Sim, Deus pode ter deixado, permitiu para ele colocar um pavor também nos israelitas, né? E mostrar para os filisteus que a arca não é de vocês. Eu não vou ficar com vocês. Né, eu já escolhi um povo, eu não vou ficar aí. Porque, tipo assim, eles acham que eles poderiam roubar a arca
como eles roubavam os deuses das outras nações. Eles tinham tipo, irmã, uma sala de troféu, não sei se é isso, ele pegava as coisas valiosas das outras nações e colocavam ali, ó, para mostrar a conquista deles, né? Ó, isso aqui o que é? Isso aqui é a arca mais preciosa de Israel, a gente derrotou eles em batalha, tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso, como é que fala? O nosso troféu, né? Mas deu ruim. A gente vai ver mais para frente aqui. E deu muito ruim. Bom, irmãos, a gente vai encerrar, tá? Por hoje. Circula aí, capítulo 5, faz um círculo em volta dele, que é aonde a gente vai começar segunda-feira que vem a leitura, tá? Tem alguém aqui que deseja fazer oração para encerrar? Vamos pedir para a irmã. Será que se pedir para a irmã Elizabeth ela ora, tadinha? Ela fica quietinha aí. Quando ela fala, a gente pede para ela orar. E tadinha, vai ficar sem graça, né, irmã Beth? Eu oro sim, irmão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, irmã. Graças a Deus. Estamos ouvindo sim, tá? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de força, também da gente, glorificado seja o teu santo nome. Por esse momento, Pai, temos Senhor, de ler a tua palavra, ler a Sagrada Escritura, Senhor, e aprender Deus. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, sempre neste momento, Senhor, pelo Espírito Santo da graça, Senhor, que a gente consiga, Senhor, aprender, para que possamos levar para os teus também, Senhor, a boa nova, o Evangelho. Graças sejamos por tudo, Senhor. Abençoa cada um que aqui esteve, Senhor, que não puderam também. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Gostaria de aproveitar essa oportunidade de pedir para vocês. Deixa eu só encerrar aqui. Pera aí, irmãos. Para parar a gravação.